Problemas com caixa de som de retorno, muita microfonia, você já não sabe mais a quem você dá ouvido, um pede para baixar, outro para aumentar, tá agudo demais, tá grave demais. Então fica com a gente no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre caixa de retorno. Solta a vinheta aí. Fala pessoal, Josué Marins, aqui é o Som para sua igreja. Para quem não me conhece, eu ajudo igrejas aí a terem um som de qualidade e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de caixa de retorno. Cada vez mais a gente tem usado fones in-ears para monitoramento de palco, mas ainda é muito comum a gente encontrar em igrejas muita caixa de retorno, a galera usando caixa de retorno e não tem nenhum problema nisso não, sabe? A gente ter caixa de retorno no palco, isso é uma questão de decisão, não é uma questão de certo e errado. Então, se você usa a caixa de retorno, não tem problema. Agora, existe uma importância muito grande em saber utilizar a caixa corretamente, em saber como você vai trabalhar com caixa de retorno e que as pessoas que estão em cima do palco também saibam utilizar a caixa de retorno, e é sobre isso que eu queria poder conversar com vocês um pouco hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês tem respeito aí a equalização da caixa de retorno, tá? Como é que você vai... Deixa eu só me ajeitar aqui, galera, eu tô com os cabos. Então vamos lá. Então, como é que se equaliza a caixa de som hoje? Às vezes a galera fica um pouco confusa. Poxa, eu tô tendo microfonia no retorno. Onde é que eu tenho que fazer essa correção para que eu não tenha mais microfonia? É no canal do microfone? É na caixa? Essa dúvida ela só existe porque as pessoas de fato não sabem o que ela tem na caixa e não sabem o que tem no microfone. É uma questão de discernimento. Por exemplo, você tem uma caixa de retorno e normalmente nas igrejas você não tem uma oferta muito grande de caixa de retorno. Normalmente é um retorno dividido. Então você tem uma pessoa, por exemplo, 3 backs, eles vão estar em uma caixa de retorno. E quando isso acontece é mais fácil, porque se você tem 3 pessoas dividindo aquela caixa de retorno, uma pessoa está ouvindo uma voz de uma pessoa está muito grave, as outras vozes não estão tão graves, então a probabilidade que esse excesso de grave esteja no canal do microfone daquela pessoa. Agora, se está todo mundo ouvindo o som mais grave, o problema ele está ali na caixa de som, na equalização da caixa de som. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, importante é que você faça o ajuste antes de começar a sua passagem de som. Você faça o equilíbrio por todas as caixas de som que você tem no retorno, assim como você faz no PA, para que você não tenha uma caixa com uma característica diferente da outra, ou você também pode trabalhar por utilização. Por exemplo, se você tem uma caixa de retorno que é para instrumento, você provavelmente pode deixar naquela caixa determinadas frequências, e aí é importante você conhecer muito bem o timbre e a sonoridade do instrumento, do que vai estar soando ali, que, por exemplo, você não deixaria numa caixa que vai ter predominantemente voz. Por exemplo, eu tenho uma caixa que tem um violão, prioritariamente para retorno do violão. Eu posso deixar essa caixa um pouco mais grave na equalização da caixa para favorecer os graves do violão. Isso com muito discernimento e você fazer uns testes para que não sobre. Você pode, por exemplo, que você já não deixaria esse grave se fosse numa caixa para voz, porque a voz não tem aquele grave, ou não chega na frequência daquele grave
que o violão, por exemplo, tem. Então, você tem essa opção de trabalhar, mas em geral você vai fazer as correções na caixa antes de você começar a sua passagem de som. Então, você zera as equalizações dos microfones, tá? E você começa a fazer o alinhamento do seu retorno. Melhor dos mundos é se você conseguir gerar um ruído rosa, tá? Nessa caixa de som e ter um microfone de análise e um software para você conseguir fazer esse equilíbrio, essa equalização. Mas caso você não tenha, caso você só tenha aí os seus ouvidos, e isso em muitos casos é mais do que o suficiente, você vai fazer como? Você vai zerar a equalização do seu microfone. Se você tiver um gráfico ali de análise, a maioria das mesas hoje, principalmente se você tem aí uma X32, uma UI24, por exemplo, você tem ali uma funçãozinha chamada RTA, onde ele te dá a análise daquela via, daquele canal. Então, logo você consegue ver o comportamento dessa frequência, da coloração, que algumas pessoas falam, né, dessa caixa, o que ela está conseguindo te reproduzir. E aí você ir fazendo os ajustes, falando, né? Se você conseguir gerar. Também uma outra opção é você gerar um ruído rosa, e tem alguns softwarezinhos de análise, sabe? Para celular mesmo, que você consegue ver essa leitura. Não é a leitura mais confiável, mas dá para te dar uma referência de como aquela caixa ela tá suando, e você a partir dali fazer as correções e tentar deixar essa caixa mais flat possível. Eu já tive situações que eu fiz a análise, eu fiz o equilíbrio e era uma caixa de vocal e o pessoal ainda achou que a caixa estava suando muito fechada. Então eu fui lá nas frequências mais graves, cortei para poder abrir um pouco mais o timbre dessa caixa, né, e não ficar uma coisa tão, sabe, puxada assim. Então isso funcionou muito bem, é uma dica aí que eu posso deixar para vocês analisarem isso. Frequências problemáticas aí, eu anotei algumas frequências que você precisa ter atenção em relação à utilização do seu retorno, tá? 800 Hz, tá? Não existe assim, galera. Eu não acredito muito em receita de bolo. Isso vai depender do microfone que você está utilizando, isso vai depender das características, a resposta de frequência da sua caixa, mas é um ponto de partida para você começar a trabalhar aí. Então, 800 Hz é uma frequência ali, principalmente para quando a pessoa está com o microfone muito próximo da boca. E aí é uma ressonância que é só pelo abrir e fechar da boca da pessoa, se ela trabalhar com o microfone muito fechado, muito perto, né? Pode gerar ali, aí você entre 6 e menos 6 e menos 4 dB ali, você uma atenuada pode resolver esse problema de microfonia nessa região. 630 entre menos 6 e menos 3 dB é uma frequência para aquele pessoal que insiste. A gente, né, deveria ter um grupo de estudo científico para entender a galera que segura microfone pela cápsula, né? Você tem um microfone, tô sem microfone aqui, ó. Tem um microfone, em vez das pessoas normalmente segurarem por aqui, a galera segura por aqui. Parece até um rapper, alguma coisa do tipo. Então, para você ter isso, é a receita de bolo para você ter microfonia constantemente. E como a maioria das pessoas não entendem que ao segurar na cápsula do microfone você gera um loop ali, uma realimentação, a pessoa não se toca que esse é o motivo e permanece. E aí, para desespero de todo técnico, você tem que cortar e abaixar ou zerar o retorno da pessoa, porque ela dificilmente vai se ligar que esse tipo de maneira de você segurar no microfone é que vai gerar esse problema. Então, caso isso você tenha alguém com a prática disso, eu
recomendo sinceramente que assim, você converse com a pessoa, explique, até dê um exemplo, se você tiver oportunidade no ensaio, se você tiver alguém da liderança da sua igreja que recorrentemente faz esse tipo de coisa, para que ela entenda. Esclarecimento, pessoal, é o melhor caminho para a gente resolver boa parte dos nossos problemas. A gente tem um canal de comunicação onde, cara, as pessoas se entendam, consigam dialogar e trocar para isso. Eu acredito muito nesse sentido. Então, exemplo, se a pessoa às vezes tem dificuldade de entender isso através de uma simples explicação, você leva lá a pessoa. Eu acho que é um tempo que não vai te custar nada e às vezes pode ser mais fácil de ajudar a pessoa a entender o problema que isso gera e o melhor dos mundos do que você cortar uma frequência. Porque o grande problema, a gente falou de ajustes e correções, então você vai ajustar coisas referentes à característica natural daquela caixa de som. Você vai cortar, como eu falei com você, dependendo da região, dependendo da utilização, mas existem algumas frequências que são muito complicadas você tirar por conta de problema. Por isso a importância. Eu digo até, se você puder resolver isso através do processo de educação, né, das pessoas que utilizam, que não é, dependendo da igreja, da cultura de cada lugar, não é um problema tão grande assim, é melhor do que você cortar, porque realmente compromete a sonoridade. Quer ver um exemplo disso? 4.000, né? 4.000 é a frequência clássica para quem tem o hábito de abaixar o microfone. Esses dias eu estava fazendo um som numa igreja e aí tinha um ministro, né, lá, um rapaz estava ministrando e ele anda de um lado para o outro e isso não tem problema. Eu acho que existe toda a questão dinâmica, né, da maneira como a pessoa se expressar, às vezes por uma questão de nervosismo, às vezes pela liberdade, isso é legal, às vezes ajuda na interpretação. Não tem problema nesse sentido. Mas quando ele fazia isso, ele começava a andar de um lado para outro, ele abaixava o microfone. Ele abaixava, então ele estava com o microfone aqui e ele abaixava o microfone. O microfone ficava com a cápsula apontada para baixo. Qual que é o problema disso? Você vai alguma hora passar em frente ao retorno. E 4.000 é uma frequência muito problemática para esse tipo de situação. Você pode pegar um microfone assim, ele com a cápsula para cima, você encostar ele na grade do retorno, ele não vai apitar. Mas se você abaixar, apontar a cápsula para ele, ele vai apitar. Então, assim, a utilização do microfone, da caixa, do retorno, do conjunto, onde você tem que, para evitar esse tipo de situação, cortar frequências, é muito complicado, porque você compromete a sonoridade. O som não vai ficar tão bacana como se o 4.000 tivesse ali. Então, por isso que eu digo, é melhor conversar, é melhor trocar uma ideia, é melhor você investir nessa questão do diálogo do que simplesmente você cortar essa frequência. Faz muita diferença. Se você analisar os equalizadores antigos, das mesas analógicas, né, você tinha ali 3 chances de errar. Eram 3 frequências. Se você olhar lá, são 3 botãozinhos. Cada botãozinho ali, você tem uma frequência e você dá ganho e tira ganho daquela frequência ali. Eram 3 chances que você tinha de acertar ou errar na sua equalização, mas fazia muita diferença. Você ia lá numa frequência, sei lá, de 800, 4K, e você corta ali, dá menos 15 dB, menos 12, menos 15 dB, mudava completamente o som. Hoje, a maioria das mesas digitais, você tem aí, cara, uma frequência, uma gama de possibilidades de ajustes, de cortes, de ganhos, que às vezes até assim, até muito além do que, dependendo do seu contexto, você precisa. E as pessoas ainda têm, assim, por hábito, achando que tem que usar tudo, usar todos os filtros, todas as bandas de equalização do teu equalizador aí. E não é bem assim. Se você faz isso, tome muito cuidado, porque o objetivo o mais é o menos, sabe? Quanto mais você mexe, menos som às vezes você tem, porque isso está diretamente relacionado ao volume.
um ajuste numa determinada frequência é tudo que você precisa, às vezes, para consertar, para ajustar aquilo que de verdade está te incomodando. Então, seja crítico, analise o seu cenário. Não vale a pena, às vezes, cortar uma frequência que ela é fundamental para sua sonoridade por uma questão de comportamento. Quem dirá sair cortando várias outras, né, ou dando ganho. É importante ter o discernimento, então evite isso, tá? Outro detalhe muito importante, pessoal, é ajuste de fase, tá? Que nada mais é do que o posicionamento. 90% das vezes que as pessoas pedem tá atrelado, principalmente a galera que tá no sem fio, o pessoal que utiliza o sem fio, a má posicionamento. Lembra que eu falei do rapaz, do ministro, que ficava de um lado para o outro? Eu não tive problema com ele no sentido assim dele ter problema com relação ao retorno, porque graças a Deus toda vez que ele cantava, ele se posicionava bem no palco para ter o retorno dele, para ouvir, né, para se ouvir bem. Nesse sentido, assim, ele não me deu realmente nenhum tipo de trabalho. Mas nem todo mundo tem essa clareza. Já fiz som numa outra igreja, onde a ministra, ela, né, era uma mulher, uma menina, ela todo tempo pedia mais volume, porque eu não tô me ouvindo, porque eu não tô me ouvindo, porque eu tô me ouvindo. E ela tinha essa questão, eu observei isso. Tinha apenas, praticamente todos no palco utilizavam fones de ouvido, tinha apenas uma caixa nessa igreja de retorno. Os backs, eles ficavam com fone também, com in-ear, eles tinham um canal separado ali para fazer o ajuste de volume individual deles, mas como eles não tinham um sistema sem fio para retorno, né, dos ministros, aquele retorno ali ele servia para o ministro e para o pastor, por questões também de estética do pastor, enfim, usar in-ear ou não. Algumas igrejas utilizam isso no pastor, é uma questão também de opção, mas essa ministra ela não tinha, e isso tinha muito problema, porque ela constantemente, mas ela também não sabia se posicionar, né? E é importante as pessoas entenderem. Imagina, o melhor exemplo que eu posso dar é comparado a um canhão de luz. Por exemplo, eu tô com uma iluminação aqui desse meu lado, e se eu me aproximar, ó, tá vendo? Eu fiquei mais iluminado. Se eu me afastar, ó, eu tô menos iluminado. A caixa de som funciona da mesma forma, tá? Se você se aproxima da caixa de som, você vai em direção a ela, você vai ter uma melhor referência. Se você se afasta, você atenua. Se você sai, se desloca além daquilo que é o grau. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre posicionamento de caixa, mais voltado para PA, mas dá para você, eu vou deixar o link ou em algum lugar aqui da tela, ou de repente na descrição do vídeo, que é exatamente isso. A caixa ela tem um ângulo de cobertura. Então, normalmente isso aí no horizontal, no vertical, enfim, entre 45 e 90 graus, se você sai desse ângulo de cobertura, você já não está recebendo som direto da caixa. Você está recebendo som indireto, ou seja, é sobra, é reverberação. Esse som ele está batendo em algum lugar e está voltando para você. Você já não tem clareza, você perde inteligibilidade. E aí, como eu falei, se naquele caso lá com aquele ministro ele reclamasse de volume comigo, eu ia conversar com ele e falar: cara, você tá andando o palco inteiro, a tua voz está nesse retorno. E não dá para eu sair colocando a voz dele em todos os retornos, porque cada retorno exige uma atenção diferente. Às vezes todo mundo, como é um ministro, todo mundo precisa ouvir um pouco da voz do ministro, até para receber os comandos, ter a voz principal, e todo mundo precisa, mas não necessariamente na mesma proporção do volume que está dedicado exclusivamente para ele. Então, melhor que ele procure o retorno dele, cante ali, no intervalo ele saia, ele volte. Ele tem toda a liberdade, mas deixa que ele tenha essa clareza. Agora, dependendo do teu palco, dependendo da tua situação, se isso for uma questão assim de muita necessidade, eu recomendo sempre que
cara, coloca um Near sem fone para ele e problema resolvido. Você tem menos uma fonte sonora no palco para às vezes gerar um vazamento, e ele tem a liberdade de andar, de correr, de pular enquanto ele canta sem ter nenhum tipo de alteração na referência dele. Beleza, pessoal? E com relação a headroom, tá? Quando você fizer o ajuste, o que é headroom, pessoal? Eu vou estar fazendo alguns vídeos aqui no canal mais técnicos, né, em relação a algumas questões mais fundamentais em relação ao áudio. Mas headroom nada mais é do que uma margem de segurança entre a média do sinal que você tem e a máxima daquilo que o teu sistema é capaz de reproduzir. Em outras palavras, eu tenho uma voz, essa voz ela vem numa média de menos 24, menos 12 dB. Eu preciso de um headroom, ou seja, de uma margem de segurança, porque normalmente em algum momento o som ele vem numa constante variação. Em alguns momentos eu tenho uns picos. Eu tenho um VU aqui, né, eu estou gravando agora, e aí eu estou falando, tem uma média, e de repente tem uns momentos, né? Se você analisar principalmente o VU de saída do seu PA, você vai ver que ele vem modulando, e em alguns momentos você tem alguns picos. E você precisa respeitar essa margem para que você tenha para onde crescer. Ou seja, em outras palavras, você está lá com o teu som rolando. Às vezes é o final do culto, é o final da missa, você tem um momento musical ali que tem muitas vezes, né, dentro da realidade da igreja, tem a ver com uma oração, com aquilo que foi ministrado através da palavra, e você está ali fazendo um clamor, levantando uma oração, alguma coisa desse tipo, e a banda vem cantando, e normalmente é muito comum que você tenha um nível de pressão sonora no teu palco maior nesse momento, porque é um momento que envolve todas essas coisas. E aí você tem, por exemplo, o pastor que estava pregando normalmente, sem nenhum tipo de acompanhamento, só a voz dele, e você tem um aumento na massa sonora dentro do palco, se eu estou trabalhando sem essa margem de segurança, eu não tenho para onde crescer, não tenho como, para que ele se escute, eu aumentar um pouquinho. Então, quando você fizer o ajuste de ganho do canal, do teu pastor, fizer o alinhamento das suas caixas de retorno, é importante que você estabeleça esse nível, essa média, e tenha esse respiro, né, essa margem de segurança, para você poder aumentar um pouquinho quando você precisar. Porque se você já está vindo com isso muito alto, ou você às vezes está com uma estrutura de ganho mal feita e o teu volume está muito baixo, você vai precisar às vezes dar muito volume, e isso consequentemente pode trazer problemas aí em relação à microfonia, ou às vezes você não ter para onde ir, e isso vai ser um problema para você. Percebe, pessoal, o que eu quis falar com esse vídeo é que, assim, isso não tem muito a ver, tenho muito problema com microfonia, tenho muito problema com falta de clareza no meu retorno, nas minhas caixas de retorno. Isso tem mais a ver da forma como você utiliza do que necessariamente com a caixa de retorno que você está utilizando. É que se for algo bem antigo, bem velho, alto-falante danificado, ok, isso pode realmente ser um problema. Do contrário, pessoal, é realmente uma questão de utilização, de você ter fazer o ajuste necessário, fazer as correções necessárias na via, né, na caixa de retorno, para daí você, a partir daí, equalizar os seus microfones de acordo com o timbre e a voz de cada um. Ou seja, uma vez o seu retorno ele estando perfeitamente equilibrado, né, para ele em relação aos outros retornos, daí você começa a pensar em equalizações para cada voz de acordo com o timbre de quem vai estar cantando ou daquilo que você quer que seja que você esteja captando. Não tem a ver com a qualidade da caixa. Pode ser, mas na grande maioria das vezes, daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo, tem muito mais a ver
com a utilização, com a maneira como você faz. Se você perguntar, por exemplo, eu chego às vezes numa igreja, a galera pergunta, tem como equalizar a via de retorno? Isso já mostra um desconhecimento das pessoas. E às vezes você já não sabe se a mesa que você trabalha tem ou não tem, e às vezes saber também não necessariamente não quer dizer desconhecimento, mas sabendo que tem, e a maioria das mesas tem, principalmente as mesas digitais hoje em dia, é saber como trabalhar. Tem uma referência, faça uma análise, ou pelo menos tenha uma boa percepção auditiva para cortar os excessos, aquilo que está sobrando, ou às vezes até faltando, mas de forma a deixar a sua caixa equilibrada. E só daí então você começa a pensar em correções no canal do microfone. Faça as correções, falamos aí sobre as frequências aí mais problemáticas. Observe a utilização do retorno, não só com relação ao posicionamento, mas do microfone em si, mas a pessoa em relação ao microfone. Tenha sempre uma sobra em termos de volume, de pressão sonora. Caso o cenário no palco ele muda constantemente, o momento de louvor, o momento de palavra. Às vezes uma pessoa que está entrando no meio do louvor, ela está vindo de uma referência sonora para outra referência sonora, até ela acostumar a audição dela àquele nível de pressão, vai parecer que está muito alto, por mais que não esteja. Ainda mais quando você tem um universo ali com muita caixa de som, então vai ter um SPL mais alto no seu palco, a pessoa vai precisar de um tempo para se acostumar. Se você perguntar aos músicos ali, eles normalmente vão achar que não, mas porque o tímpano, né, dele já se acostumou com aquela pressão sonora que está rolando ali. Aí entra alguém de fora, ela vai achar que aquilo está mais alto. Então falamos aí do headroom, falamos aí sobre os ajustes, né, a importância da correção. Algo importante, pessoal, que eu já ia me esquecendo. Algumas mesas hoje em dia, é importante que você conheça a sua mesa. Algumas mesas hoje em dia, elas têm um analisador de espectro. O que é esse analisador? Por exemplo, a UI24R, ela tem isso. Você seta algumas frequências e ele faz a análise do som. Ele detecta quando você tem qualquer tipo. Então ele tem, se não me engano agora, são 8 filtros, 4 fixos que você determina, que ele vai trabalhar em cima de determinadas frequências que podem ser problemáticas para você, e 4 que são móveis, que automaticamente, quando ele identifica uma realimentação, ele vai lá e faz a correção, abaixa aquela frequência. Isso vai ajudar com que você não tenha nenhum tipo, é um recurso bem interessante, algumas mesas têm isso. No momento de cabeça, eu sei que a UI24 ela tem esse recurso e ajuda muito em casos assim onde você tem às vezes uma cultura muito grande de práticas erradas e muito problema com microfonia por volume muito alto e coisas do tipo. Beleza, pessoal? Então, gostou desse vídeo? Não se esquece, curte aqui, deixa o seu like, manda aí pro seu amigo que tá com problema no retorno e segue a gente aí para mais conteúdo como esse. Valeu, grande abraço e tchau, tchau.